Introdução. Carl Otto Ehrmann. Métodos e truques na arte da argumentação. Diz Eleonora, na peça de Goethe, Torquato Tasso, escuto com prazer a discussão dos sábios. Quando sobre as forças, que no peito do homem se movem de maneira tão amigável e terrível, os lábios do orador se movimentam com graça. Isto é inconfundível. Aqui fala um ouvinte orientado puramente pela estética, que não se interessa tanto pelo conteúdo, mas sim pelas formas, modos e recursos psicológicos de uma discussão dialética entre oradores brilhantes. Estetas desse tipo desfrutam de uma discussão como se fosse um verdadeiro duelo medieval, não questionam o propósito da discussão, se este ou aquele representa uma boa causa, querem apenas se divertir com a força e a agilidade dos combatentes. No entanto, tal posição só pode ser mantida em raras ocasiões, não apenas porque as disputas entre espíritos cultos, que cruzam espadas intelectuais e movimentam os lábios com graça, não são espetáculos exatamente comuns, mas porque é impossível para a maioria considerar disputas discursivas como um mero jogo. Em especial as que são definidas de forma ética e dependem da vitória da justiça e da verdade deixam provavelmente uma impressão dolorosa da maioria dos debates. É chocante ver com que frequência ter razão e ficar com a razão não são equivalentes, que o vencedor de uma discussão não é o que está do lado da verdade e da razão, mas sim o que é mais espirituoso e sabe lutar de maneira mais ágil. Persuasão emotiva, espirituosidade e ironia, aparência convincente e representar um papel autoritário triunfam sobre a perspectiva. E vamos, estou cansado da falação. Então você tem razão, principalmente porque devo cedê-la. Como em qualquer disputa, em uma discussão o que está em ação não é o desejo pela verdade, mas o desejo pelo poder. E o ser humano, que não é um ser especialmente nobre, revela seu lado mais sombrio, a vaidade e a hipocrisia triunfam. Desafiar uma convicção soa como desvalorizar a personalidade, uma refutação é considerada acusação de inferioridade intelectual. Portanto, cada um se agarra desesperadamente às suas afirmações, mesmo aqueles que duvidam da legitimidade de sua causa, fazem todos os esforços para, pelo menos, parecer vitoriosos. Assim atacam muitas vezes de maneira intencional, e outras tantas vezes de forma parcial ou completamente passional com todos os tipos de truques e subterfúgios dialéticos. E eles são numerosos e variados, mas repetem-se por toda parte, nas conversas diárias e nas polêmicas dos jornais, em debates parlamentares e em processos judiciais, e até mesmo em discussões acadêmicas, deparamos hoje com os mesmos truques e subterfúgios utilizados há séculos. 2000 anos atrás, Aristóteles já acrescentava aos seus tópicos um apêndice sobre as falácias dos sofistas, um livro hoje pouco palatável cujos exemplos são insuportavelmente banais e podem até parecer bobos. Quem deve mergulhar a sério nesses casos de diérese? Como a afirmação de que um número pode ser tanto par quanto ímpar porque 2 mais 3 é igual a 5. Quem deve se deixar enganar por falácias? Por exemplo, de que 2 palavras escritas da mesma forma devem ser tratadas como sinônimas embora possam ser diferenciadas quando pronunciadas por entonações diferentes. Ou por contestações infantis como, o negro é preto e branco ao mesmo tempo, ou seja, tem a maioria da pele negra, mas branco se estivermos focados nos dentes, etc. Ao mesmo tempo, quem entender o princípio do mecanismo dessas estratégias e conseguir tirar conclusões dos casos mais complicados será visto com admiração, pois compreende os numerosos casos de Aristóteles que realmente têm a ver com as falácias e ainda são usados a todo momento e não são fáceis de identificar no dia a dia. No entanto, o autor as coloca na forma mais simples possível e, provavelmente de maneira intencional, as ilustra por meio dos exemplos bastante óbvios, para tornar a contestação contundente. Esta divisão aristotélica povoou e ampliou a lógica medieval. O ensino das falácias, pelas quais se podem compreender os sofismas utilizados normalmente, desempenhou um grande papel nos antigos livros de lógica até o século XIX. Em parte, a velha terminologia escolástica ainda é usada hoje pelos estudiosos,
Alguns termos até fazem parte da linguagem cotidiana dos intelectuais, como petitio principii, ignoratio elenchi ou formal post hoc, ergo propter hoc. Outros foram completamente esquecidos